pega aí a sua espada, se você puder ficar em pé. Não tem problema se a sua Bíblia estiver aí no seu telefone, aí no seu tablet, não tem problema. Não tem problema, desde que seja a Bíblia, ela pode estar onde estiver. Pega aí, erga o mais alto que você puder. Vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí, por favor. Abra a sua Bíblia, abra o seu coração, abra a sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, capítulo 1. Você que está conosco aí nas plataformas digitais, já pega esse culto, o link desse culto, envia para os seus grupos aí de WhatsApp, os seus grupos. Deus tem uma palavra para nós. Eu estou com muita expectativa do que Deus vai falar aqui nessa manhã. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Permita-me ler mais uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Fale conosco. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé da tua igreja não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Deus, que flua sobre nós a tua unção, a unção dos santos, a unção do Espírito, que nos conduz à verdade das Escrituras, Senhor. Fale conosco. Use o pregador para que ele não ministre como escriba e fariseu, mas como quem tem autoridade. Como diz o John Wesley, Pai, coloca fogo no pregador aqui em cima, coloque fogo no sermão, coloque fogo na tua igreja. Ó Pai, no nome de Jesus, quantos creem, digam amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Apresenteis o vosso corpo a Deus. A palavra apresenteis aqui do grego é paristeme. E a mesma palavra usada, uma das várias traduções da palavra, é a palavra oferta. Ofereceis aqui também é a palavra oferta, ou seja, apresenteis ou apresente, oferte o seu corpo a Deus. Entregue uma oferta a Deus. Pastor, que oferta é essa? A sua própria vida como um sacrifício vivo, como um culto. A palavra culto aqui é latreia, serviço e adoração a Deus de acordo com os requerimentos da lei levítica. Ou seja, entregue a sua vida a Deus como uma oferta para Ele, para exercer um culto, ou seja, para você entregar para Ele em adoração e serviço. E a palavra racional aqui, um culto racional, a palavra aqui é lógico. Lógico, de onde vem a palavra lógica, que é saber,
inteligência, conhecimento. E eu quis aqui, irmãos, eu estava de manhã estudando, fiz uma brincadeira aqui, eu fiz uma paráfrase desse texto. Eu fiz eu parafrasei mais ou menos assim: ofertar a vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, no serviço e adoração, de acordo com os requerimentos da lei estabelecida por Ele, de forma inteligente. Nova versão Nilson Vargas. Então, irmãos, esse texto é muito profundo. O convite de Paulo para nós é algo extraordinário. O convite de Paulo para a igreja, aos romanos, é algo extraordinário. É apresentar para Deus o nosso corpo como uma oferta, entendendo o que é um culto racional. Pastor, o que é o culto? Aqui nós estamos numa reunião de culto. Mas se você pegar a amplitude do culto, é o seu serviço e a adoração. Toda expressão de servir e adorar é uma expressão de culto. Entenda que a palavra nunca diz assim: não deixai-vos de cultuar. A palavra é: não deixai-vos de congregar. Porque nós estamos aqui congregando uns aos outros. Mas culto, você pode cultuar onde você estiver. Onde você estiver, na sua casa, lavando a louça, no seu carro. Toda a expressão de adoração, de servir, de invocar a Deus é uma expressão de culto. Então Paulo está fazendo uma comparação. Paulo está pegando a ideia da oferta da antiga aliança, que era colocada no altar e havia um sacrifício com a oferta. E Paulo está dizendo assim: hoje Deus não está pedindo o seu sacrifício. Deus não está pedindo a sua oferta, um animal na sua mão para você colocar no altar e matá-lo e aspergir o sangue no altar como fazia um sacerdote. Não, o que Deus está pedindo é para que você vá ao altar, não com um animal nas mãos, mas que você vá ao altar com a sua própria vida, com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você vai ser, com a essência do seu ser. Vá para o altar e coloque a sua vida no altar dele como um sacrifício vivo. Um sacrifício que pode agora expressar quem Deus é para as pessoas. Aí Paulo fala, estabelecendo um culto racional. Qual é o culto racional? É um culto com inteligência. É um culto que nós sabemos. A nossa fé, ela é sim transcendental. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o nosso culto, ele é racional. Quando nós falamos de inteligência, nós fazemos porque sabemos. Nós fazemos o que foi revelado, o que foi estabelecido. É por isso que quanto mais nós aprendemos sobre Deus, melhor é o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso culto, ele é inteligente. O nosso culto é racional. O nosso culto é sábio. E o nosso culto, ele é lógico. Quantos estão entendendo isso aqui? Quando nós entendemos isso, irmãos, o que Deus está pedindo para nós é algo muito simples. E ao mesmo tempo é um desafio. Porque o que Deus está pedindo para você, para mim, é que coloquemos a nossa vida a Ele como uma oferta. No momento aqui dos dízimos e ofertas, eu pude observar, Jesus fazia isso, né? Ele observava durante as ofertas. Eu pude observar pessoas que veio com uma oferta e colocou no altar. Agora, quando o convite de Paulo é entregue a sua própria vida como oferta, é como se você pudesse ser colocado no gasofilaço. É você se entregar para Deus. Deus, está aqui a minha vida. Abra a sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda de Coríntios, capítulo 8. O contexto aqui é oferta. Paulo estava arrecadando ofertas, do versículo 1 ao 4. Oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Eles estavam recolhendo ofertas, recursos financeiros para ajudar os pobres da Judéia. A Macedônia, as igrejas da Macedônia estavam ajudando os pobres da Judéia. Agora, no momento do dízimo da oferta, olha a declaração de Paulo após as ofertas. Versículo 5. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade
de Deus. Aqueles irmãos, eles se entregaram para Deus, ao serviço de Deus, à obra de Deus, entregando não apenas os seus recursos financeiros para ajudar a obra, mas eles se entregaram, eles se deram, eles se doaram, colocaram a vida à disposição de Deus. Eles deram a própria vida como uma oferta ao Senhor. Eles deram a própria vida, primeiro a Deus, depois aos apóstolos. O que é dar a vida aos apóstolos? É falar: Deus, eu te entrego a minha vida, mas quem designava os trabalhos da igreja, até hoje eu faço, são os ministros do Senhor que Deus levantou. Então ele fala: Senhor, eu estou à disposição do Senhor, a minha vida está no teu altar, mas eu também me apresento para trabalhar para a obra de Deus. E quando nós olhamos, eu não vou abrir todos os textos para não ficar muito extenso, irmãos, mas depois você pode conferir os textos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, os irmãos conhecem o texto. O apóstolo Paulo, quando foi despedir, quando ele foi fazer o seu último discurso, o apóstolo Paulo, ele disse: já estou sendo oferecido. A palavra oferecido ali é a mesma palavra de ofereceis que nós lemos em Romanos 12. Já estou sendo oferecido por libação. Paulo diz isso. Já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me espere, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Agora, quando Paulo diz: já estou sendo oferecido por libação. Pastor, o que é libação? Libação é uma expressão de adoração, é um sacrifício que era feito. Era como se alguém pegasse uma bebida, um vinho, normalmente o vinho, e derramasse no altar. A libação era um sacrifício feito com bebida. Poderia ser sangue, poderia ser vinho. Agora, quando Paulo foi terminar, o homem que mais trabalhou para Deus, o homem que mais escreveu para Deus, o homem de mais intimidade com Deus, o homem que mais se dedicou ao Senhor, se entregou ao Senhor, trabalhou para o Senhor, buscou o Senhor, que mais orou, que mais jejuou, no término da sua vida ministerial, no término da sua existência na terra, ele pode dizer: eu estou oferecendo a minha própria vida, derramando no altar de Deus como um sacrifício. Eu estou entregando a minha vida a Deus como um sacrifício. Os irmãos sabem que Paulo morreu sob o império de Nero. Paulo perdeu a cabeça, ele foi martirizado sob o comando de Nero. Eu imagino quando Paulo foi colocar a cabeça para o carrasco cortar, o que estava no coração dele é: eu estou entregando a minha vida por libação, mas não vinho, não uma bebida, não um licor como era feito, não um sangue de um animal como era aspergido. Eu estou entregando o meu próprio sangue no altar do Senhor como um culto. E Deus, o meu culto, meu último culto ao Senhor aqui na terra, Deus, meu último culto, a minha última celebração, estou derramando a minha própria vida, o meu sangue. Paulo foi o homem que mais fez para Deus. E se você ler a Bíblia, as cartas de Paulo, você vai perceber a entrega dele. Ele pôde olhar para uma comunidade de fé. Imagina isso, irmãos. Se você não conhecesse Paulo, você ia achar que ele estava se exibindo, né? Mas Paulo falou assim: eu oro mais que todos vocês. Imagina a cena. Imagina a cena. Paulo fala assim: eu oro mais que todos vocês. Alguns teólogos acreditam que ele disse assim: se juntar todo mundo, eu oro mais que todo mundo junto. Paulo vai dizer assim: eu trabalhei, olha para todos os apóstolos e fala assim: eu trabalhei mais do que todos eles. O que mais buscou, o que mais trabalhou, qual o segredo dele? Ele entregou a vida como oferta. Quando você coloca uma oferta no altar, não dá mais para você ir lá e falar: Senhor, eu me arrependi, dá de volta o meu recurso. Porque o sacrifício ele era morto no altar. Lembra quando Paulo disse aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo agora,
vivo-a na fé. Vivo-a na fé. A vida que vivo agora, vivo na fé. No Deus que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Entregar a vida. Jesus, irmãos, nosso maior exemplo não é Paulo, nosso maior exemplo é Jesus. Mateus capítulo 20, verso 28. É um texto muito interessante. Abra esse texto. Porque esse texto também ele quebra uma cultura, né? Uma cultura de privilégios. Mateus 20, versículo 28. Mas antes de chegar em Mateus 20, 28, deixa eu colocar o contexto para você aqui. A mãe de Tiago e João, pensa na cena, irmãos. A mãe de Tiago e João, e mãe é um negócio, né? Mãe é uma bênção. Mãe é mãe. A mãe de Tiago e João vai a Jesus e fala: Jesus, quando o Senhor chegar lá no seu reino, coloca o meu filho, um à sua esquerda e o outro à minha direita. Mãe é uma bênção, irmão. Mãe quer ver os filhos crescerem, quer ver os filhos sendo promovidos. E a mãe de Tiago e João fala: Senhor, quando o Senhor chegar lá no céu, dá uma bênção especial para meus meninos. Dá uma honra diferenciada para eles. O Senhor tem 12 apóstolos, mas faça o seguinte: coloca um filho meu do lado esquerdo, o outro do lado direito. Os meus filhos vão sentar na janela. Meus filhos vão ser diferenciados, vão receber honras múltiplas. Meus filhos vão ser o cara lá no céu. Aí Jesus falou, olha o versículo 28, ele vai dar toda uma teologia e vai concluir com 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A palavra dar aqui, irmãos, vem da palavra diaconel, do grego diaconel, da onde vem a palavra diácono, que é aquele que serve. A mãe de Tiago e João está dizendo assim: Senhor, dá honra lá para o meu filho. Coloca um do lado esquerdo, outro do lado direito. Então ele vai explicar sobre a honra, sobre a perspectiva equivocada de honra no ministério. E vai dizer assim: o Filho do Homem veio para servir. Ele usa a expressão diaconel, que é a palavra diaconia. Eu vim para servir, eu vim para trabalhar e dar a vida como oferta. Jesus na cruz do Calvário, se você ler Hebreus 10:10, Jesus é a oferta perfeita pelo pecado. Jesus é a oferta perfeita, a única oferta aceitável em prol, para resgate, para aplacar a ira de Deus. Nós precisamos ter uma concepção adequada, uma cultura adequada. Quando nós falamos cultura, nós podemos falar sobre a nossa visão de mundo. Todos nós temos uma visão de mundo, uma cosmovisão, uma perspectiva de como nós vemos as coisas, enxergamos as coisas. Isso tem a ver com a família que você foi criado, o país que você mora, o bairro que você mora. Enfim, a gente, por exemplo, eu morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, vim para Promissão, São Paulo, a mesma região, Sudeste, a mesma região, não mudei nem de região, mudei de estado. Estados nem de região mudei apenas de cidade e estado. E quando eu cheguei aqui, algumas coisas eu tive um choque cultural, choque de cultura, forma de falar diferente, forma de ver as coisas diferente, só porque mudou a cidade, o estado. Então, o lugar que nós fomos criados, a igreja que nós convertemos, as pessoas que educou a gente, os nossos professores, a escola que estudamos, influenciou na nossa visão de mundo. Muita coisa que sua mãe falava, por exemplo, sua mãe falava quando você era pequeno assim: filho, dinheiro não dá em árvore. Sua mãe não falava isso, ou algo parecido? Você vai trabalhar. Então foi colocando culturas e mais culturas, culturas e mais culturas, cultura e mais cultura.
Agora, qual é a cultura que foi gerada na igreja nos últimos tempos? Você é cabeça e não cauda. Isso de forma sem contexto. Você é cabeça e não cauda. Deus chamou para reinar. E essas culturas de prosperidade, de lugares altos e honras humanas. Só que Deus não chamou a gente para honras humanas, apesar do reconhecimento humano não ser proibido, mas não é o alvo a ser buscado. Eu estou falando de evangelho, não estou falando da sua empresa, dos seus negócios, não estou dizendo. Alcance lá lugares altos, até para você exercer influência. Posso ouvir um amém por isso? Eu não estou dizendo lá no seu trabalho. Eu estou falando de evangelho, de cultura cristã. Maior é o que serve, maior é o que faz. Agora, a nossa forma de enxergar as coisas, como a gente vê as coisas, como que a gente está influenciado pela cultura. Tem um livro que chama assim, a alma católica dos evangélicos. Porque até hoje tem pessoas que olham para um altar como esse, me vê com o microfone na mão e falam, não, pastor é um cara especial. Pastor é melhor do que eu. Pastor, se ele orar, aí Deus vai bradar dos céus. E a gente esquece que na nova aliança todos nós somos ministros, reis e sacerdotes. Na nova aliança não tem pastor melhor do que ninguém. Não tem obreiro que é melhor do que ninguém. Não tem membro que é melhor do que ninguém. Na nova aliança, todos nós somos nivelados na mesma estatura em Deus. Na nova aliança, não existe um homem que é diferenciado dos demais. Alguém fala assim, pastor, ore por mim. Claro que a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Mas o que nunca pode acontecer é você colocar alguém, que seja um pastor, num lugar de distinção. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é você falar assim, pastor, ore por mim, me ajude em oração, e vai ser um prazer fazer isso. Mas o que nunca pode estar no seu coração é, eu vou pedir o pastor para orar. Porque se eu orar não vai acontecer. O que está dizendo em outras palavras para você mesmo? No inconsciente, a oração do pastor é mais poderosa do que a minha, e não é. Quem compreende isso? Nós não temos leigos e clérigos. Todos nós somos ministros. E sabe qual Jesus disse? Todos nós fomos convidados a entregar a vida como uma oferta. É claro que nós temos pessoas distintas no que tange a conhecimento, no que tange a busca. Então elas receberam mais e elas oferecem mais. A palavra lá em Timóteo 3 fala, aquele que almeja ao episcopado, excelente obra, mas sabe o que Paulo está dizendo? É como se nós estivéssemos numa floresta e estivesse pegando fogo. Incendiada a floresta, precisávamos correr para algum lado. E algum homem subiu numa árvore, ele tem uma visão ampla, e ele disse, vamos correr para cá. Ele sabe o caminho, mas não porque é melhor, mas porque de alguma forma ele acessou lugares mais altos. Mas isso não o torna melhor do que os demais. Então Jesus está quebrando essa cultura de alguém dizer, nós somos melhores. Não, todos nós fomos entregados como uma oferta. Oferta de sacrifício para Deus. Agora, se o culto, irmãos, é a expressão de dar, não receber. Qual outra cultura que nós temos? Dá, Senhor, me dá. E às vezes estamos que nem Jacó, me dá minha bênção para depois subir. Já viram esse hino? Me dá minha bênção para depois subir. E tem crente que vive essa vida. Me dá minha bênção para depois subir. Eu quero a minha bênção, depois você pode ir embora. Mas sabe o que Moisés ensinou para nós? O Senhor falou, Moisés, eu vou te abençoar, vou enviar o meu anjo, vou prosperar você, mas eu não vou com você no trajeto. Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for, não me faça sair daqui, porque se a sua glória não for, se a sua presença não for, se a sua unção não for, eu não quero. Agora, que muitos de nós seria uma grande coisa, o que para muitos, imagina Deus chega para você e fala assim, filho,
vou te prosperar, vou te livrar, vou enviar o meu anjo do livramento, recursos, mas eu não vou ser com você com a minha presença. Para muitos de nós, irmãos, que bênção. Deus me prosperou, Deus me abençoou, Deus vai me dar livramento. Olha que bênção, prosperidade e livramento, irmãos. Tem coisa melhor do que isso? Deus te dá dinheiro, te encher de grana, Deus te livrar do mal, mandar anjo para cuidar do seu caminho. Tem coisa melhor do que isso? Sim ou não? Para Moisés tinha. Se eu falar assim, tem coisa melhor do que isso, e a palavra certa a dizer, pastor, é relativo. É relativo. Porque para uns é um grande negócio, para Moisés não era. Moisés disse: Senhor, eu quero os céus, eu quero o Senhor. Eu não quero a sua bênção, eu não quero a sua mão. Deixa-me ver a sua face. Moisés entendeu que ainda que Deus pudesse dar, e Deus é abençoador. Quantos creem nisso? Eu creio nisso. Deus é doador. Mas o culto, e eu quero dizer de novo, o culto não é só esse momento, o culto, a nossa vida. Não é Deus me dá, é Deus toma. É uma entrega. É uma entrega. E se nós vamos dar a Deus alguma coisa, eu preciso terminar dizendo algo. E lembra, quando o pastor fala que está terminando, irmãos, nunca acredita. Eu preciso começar a terminar falando algo. Se você vai dar para Deus, lembra que o culto é racional? Quantos lembram disso que nós estudamos aqui? O culto ele é? Vou falar de novo a palavra culto. Latreia. Serviço e adoração a Deus de acordo com os requerimentos da lei de Deus. E o culto racional, o culto com inteligência. Se eu vou ter que dar algo para Deus, a minha vida a Deus, se o culto não é receber de Deus, é entregar para Deus, também eu não posso dar para Deus o que eu quero. Eu não posso dar para Deus o que eu acho. Eu preciso dar para Deus o que Deus quer. Eu preciso dar para Deus o que Ele pediu. Eu não posso simplesmente falar assim: Deus, eu vou te entregar isso aqui. Não, não é assim que o reino funciona. Porque a palavra requerimento, irmãos, fala de petição verbal ou escrita. O que é uma petição? Uma petição, o que é um requerimento? Melhor dizendo, o que é um requerimento? É uma petição, é um pedido, seja verbal ou escrito, de acordo com os parâmetros da lei. Então Deus, na forma de culto, Ele fez um requerimento. Ou seja, o requerimento é: eu vou dizer algo, eu vou escrever algo, como eu quero ser cultuado, como eu quero ser adorado, como eu quero ser reverenciado, como vocês precisam prestar a vida para mim. Agora, qual é o nosso problema? Nós estamos dando para Deus o que nós achamos que Deus merece. Nós estamos dando para Deus o que nós achamos que Deus quer receber de nós. Nós estamos dando para Deus o que nós, será que é? Não, não é. Nós precisamos dar para Deus o que Ele pediu em requerimento. E onde está o requerimento? Está aqui na minha mão. Eu carrego na mão, você tem na tua mão ou no teu celular uma cópia do requerimento do culto a Deus, da vida a Deus. Porque Deus disse: entrega para mim a tua vida. Como? Está escrito no requerimento. Pastor, por que o culto é lógico? Por que nosso culto é lógico? Porque se nós temos o requerimento, nós precisamos estudar com base lógica o requerimento. Alguém fala assim: pastor, mas e se a pessoa tiver boa intenção? A minha mãe não cresceu na igreja, irmãos, não cresceu. Então nem tudo que a minha mãe falava tinha apoio das escrituras, mas era coisa sábia a se falar. Minha mãe falava para mim assim: de boa intenção o inferno está cheio. Não sei se você já ouviu isso. De boa intenção o inferno está cheio. Errava e falava: mãe, mas eu tive uma boa intenção.
tive uma boa intenção. A minha intenção foi muito boa. E agora, filha, de boa intenção o inferno está cheio. E às vezes nós queremos servir a Deus de boa intenção, quando na verdade Deus não chamou a gente para... Parece heresia isso aqui, mas pega o que eu estou dizendo, no Espírito. Deus não nos chamou para viver de boa intenção. Deus nos chamou para viver de entendimento das Escrituras. A intenção tem que ser boa, mas o resultado tem que ser bíblico, o processo é bíblico, tudo se converge no requerimento que Ele fez. A boa intenção sem um entendimento não serve. Por isso é que o culto é racional, ele é lógico. A sua vida é lógica. A sua vida em Deus ela é lógica, ela tem sentido porque você está seguindo a palavra dEle. Agora deixa eu dar alguns exemplos e nós vamos perceber isso. Malaquias, gente, abra comigo, eu ia dar um exemplo só, mas tem texto que não dá, gente. Tem texto que não dá. Tem texto que é de uma profundidade que... Malaquias capítulo 1. Tem texto que é de uma profundidade muito grande. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Nós estamos falando de oferta. De entregar a Deus uma oferta. De dar para Deus a nossa vida como oferta. O filho honra ao pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, vós sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós que dizeis, em que desprezamos o teu nome? Olha o que está acontecendo aqui. Deus olhou para os sacerdotes, e você hoje é sacerdote na nova aliança. Deus olhou para o sacerdote e disse, vocês estão desprezando o meu nome. Mas o sacerdote disse, Senhor, em que desprezamos o seu nome? Eles não sabiam. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Uma oferta, pão imundo, uma oferta imunda. E ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazei um animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Quando trazer o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas em vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora o versículo 10 traz temor para nós. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesse debalde ou em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei das suas mãos a oferta. Ah, pastor, mas os sacerdotes tinham boas intenções, mas Deus diz assim, não aceito a sua pessoa, não aceito a sua oferta, e tomara tivesse alguém que tivesse fechado a porta da igreja, só para não ter que receber uma oferta dessa. Porque o sacerdote não poderia dar para Deus o animal coxo, cego, o manco. A lei dizia que a oferta deveria ser examinada, o cordeiro examinado. O animal passaria por um exame criterioso, e quando o animal fosse concluído que ele era perfeito, então era entregue para Deus. Mas sabe o que o sacerdote começou a fazer? Entregar a oferta de qualquer jeito. Está aqui, Senhor, a sua oferta. Está aqui a tua oferta. Está aqui o teu pão. Está aqui o teu cordeiro. E Deus disse assim, tomara tivesse alguém que fechasse a porta, porque eu rejeitei a sua oferta, e eu rejeitei a sua pessoa. Eu estou dizendo que para entregar algo para Deus, não é o que nós achamos que temos que dar para Deus, não é o que nós pensamos, é o que Deus pediu, e é o que Deus quer. Como estão entendendo isso aqui? Gênesis capítulo 4, versículo 5. 4 e 5, Gênesis 4 e versículo 5.
Abel levou uma oferta a Deus. Ele sacrificou um animal. E ele levou o altar àquele animal sacrificado. Caim pegou o melhor do campo e levou para Deus. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou, não quis. Aí o Caim se entristeceu. Ficou triste o Caim. Tadinho do Caim, ficou triste. E o motivo da tristeza do Caim é porque Deus resolveu não aceitar. Caim não aceita a sua pessoa, não aceita a sua oferta. Por que não, Senhor? Porque não é o que você quer me dar. Abel sacrificou um animal. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sacrifício não é como o Caim quer. Sacrifício não é o que o Caim acha que tem que dar. Sacrifício não é o que o Caim acha conveniente. Sacrifício não é o que o Caim acha mais fácil. Sacrifício é o que Deus estabeleceu. Eu quero isso. E se não vier com isso, não venha com nada. Último exemplo, Davi. E talvez eu nunca vi na Bíblia uma intenção rejeitada por Deus com melhores intenções do que a de Davi. Contexto, Davi vai levar a arca de Deus de volta para Jerusalém. Olha que coisa linda. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A arca tinha sido roubada desde o tempo de Samuel, lá de Eli. E Davi vai restaurar a arca da presença de Deus. Vai levar para Jerusalém. Aí Davi e aqueles homens têm uma ideia brilhante. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Davi vai levar a arca para Jerusalém e tem uma ideia brilhante. Eles pegaram carros de boi, colocaram a arca em cima da carruagem de boi ali, e começaram a levar a arca para Jerusalém. Uma comitiva, um grupo de homens levando a arca. De repente a Bíblia diz que os bois começaram a tropeçar. A arca está em cima do carro. Os bois tropeçaram, a arca ia cair. Um homem chamado Uzá colocou a mão para não deixar a arca cair. Sabe o que aconteceu com esse homem? Morreu. Morreu. Eu não vejo na Bíblia melhor intenção do que essa. A arca vai cair. Talvez ele pensasse, a arca vai estragar, eu vou proteger a arca. Ele correu, segurou. Quando ele tocou, morreu. Aí Davi parou tudo. Davi parou a arca, Davi parou os carros de boi. Davi ficou triste. Esse mesmo texto está em 2 Samuel 6. Diz que ele colocou a arca na casa de Obed. Fugiu o nome do cara, Obed-Edom, é isso mesmo? Colocou a arca lá. Davi ficou triste. Talvez Davi está pensando, aqui é uma conjectura, a Bíblia não me proíbe fazer isso. Estou pensando, estou imaginando com coerência. Talvez Davi ficou pensando, Senhor, eu estou levando a arca da sua presença para Jerusalém. Senhor, eu estou estabelecendo um novo tempo de avivamento. Senhor, eu vou levar a arca para que o Senhor seja adorado em Jerusalém, na terra que o Senhor estabeleceu. Senhor, não estou entendendo nada, Senhor. Davi parou, irmãos. Só que aí Davi chamou os sacerdotes. Tem que abrir, irmãos, tem que abrir. Não dá para explicar só. Vai lá, 1 Crônicas 11. Oh, chorabarabas. 1 Crônicas 15. Tem que abrir, irmãos. Versículo de número 11. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abitar, e os levitas Uriel, Azarias, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós. O que Deus fez? Irrompeu contra nós. Davi estava fazendo a coisa certa e Deus mandou, Deus fez parar.
porque então não o buscamos. Irmão, isso aqui é uma chave. Isso aqui é uma chave do que eu estou pregando. Não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Davi tinha intenção boa, a intenção era ótima, a intenção do avivamento era ótima, não havia intenção melhor. Resgatar a arca simbolizava a presença do próprio Deus entre eles. Mas Davi percebeu, Deus não deixou, versículo 12 e 13, Deus não deixou ir, Deus não deixou acontecer, Deus parou o cortejo e disse: para, por quê? Porque nós não estávamos buscando segundo a ordem dele. Nós não estávamos buscando segundo ele queria, mas como nós quiséssemos. A pergunta é: qual é mais fácil, levar a arca no ombro ou num carro de boi? Vamos colocar num carro de boi que a gente leva mais rápido. Vamos colocar num carro de boi que a gente leva mais fácil. Vamos colocar num carro de boi porque a gente vai levar de forma mais simples. Até que eles entenderam que arca não se carrega em carros, arca se carrega nos lombos. Segundo Samuel 6, disse que eles davam 6 passos. Olha, lembra que eu falei de oferta? A arca nas costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifício. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrificava de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro sacrifício. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro sacrifício. Eles foram sacrificando ao longo do caminho. Eles foram sacrificando, derramando sangue no altar do Senhor, ao longo do caminho. Não adianta fazer para Deus se não vem de Deus. Quando Deus pediu o tabernáculo, e quando eu prego sobre isso, irmãos, vem um temor muito grande no meu coração. Eu não sei você, mas eu estou sendo tomado por um temor muito grande aqui em cima. Quando Deus pediu o tabernáculo, e o tabernáculo seria um lugar como esse, um lugar para os filhos se reunirem. Deus levou Moisés para o monte e falou: Moisés, faça conforme o modelo que viste. Em outras palavras, Deus disse: Moisés, você não vai fazer nada da sua criatividade. Moisés, você não vai fazer nada que você viu no Egito. E o Egito, irmãos, eram os maiores construtores. Até hoje estudamos obras do Egito. Até hoje estudamos as pirâmides, até hoje estudamos as construções. Quando a construção é muito grande, muito bonita, que nós falamos, faraônico, não é isso? Isso é faraônico, ou seja, o Egito até hoje é uma expressão de construções magníficas. Mas quando Deus pediu Moisés para construir a arca, Deus falou assim, a arca, e construiu o tabernáculo, falou assim: Moisés, não faça o que você aprendeu no Egito. O Egito são bons em construções humanas. O Egito são bons em estratégias humanas, arquitetura e engenharia humana. Mas você vai estabelecer na terra, porque você está vendo que eu estou te mostrando, requerimento oral. Moisés desce com as tábuas da lei,
requerimento escrito. O nosso culto não é o que você quer, não é o que você acha, não é o que você imagina. É o que Deus pediu, é o que Deus quer. Inteligência para servir a Deus. Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. Irmãos, é um problema quando a gente serve a Deus do nosso jeito. Estou servindo aqui do meu jeito. Estou servindo a Deus aqui do meu jeito, né, pastor? Tem frase que virou de domínio popular e é tão repetida que parece verdade. Já viu aquela ideia de repetir uma mentira 1000 vezes e ela virar verdade até para quem está mentindo? Eu escuto tanto alguém falar assim: um Deus é um só, né, pastor? Deus, a pessoa vivendo uma cultura errada de cristianismo, adorando ídolos, vendo uma vida errada de culto a Deus, fazendo coisa que Deus nunca pediu, coisa que Deus abomina na palavra. E eu desafio qualquer pessoa, eu estou aqui, potencialmente alcançando milhões de pessoas, eu não sei onde vai chegar isso, mas eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um culto na Bíblia que tenha ídolos. Não tem. Aí alguém olha para mim, uma frase que é repetida, e fala assim: pastor, mas Deus é um só. Deus é um só, glória a Deus, não tem outro Deus. E Ele não estabeleceu esse culto, Ele não aceita. Não aceita. Pastor, agora o senhor pegou pesado. Não peguei, irmãos, eu não inventei, eu estou com a Bíblia na mão. Eu não vou gastar esse tempo final para embasar isso aqui, mas nós temos mensagem aqui na igreja, está no YouTube, pode procurar, que nós gastamos 1 hora para convencer as pessoas a esse tipo de prática. E alguém fala: pastor, Deus é um só, Ele é um só. Pastor, eu posso servir a Deus do meu jeito, né, pastor? Virou de ganho popular. Aí a gente vai e de forma ética, balança a cabecinha assim, tipo, serve a Deus do seu jeito. Quando na Bíblia nunca diz serve a Deus do seu jeito, não. É Deus falando assim: serve a Deus do meu jeito. Me serve do meu jeito, me adora do meu jeito, me cultua do meu jeito, me entrega uma oferta do meu jeito. Como eu estou entendendo isso aqui? Diga amém. É do jeito de Deus. Estou lembrando tanto da minha mãe hoje. Eu ligava para ela depois do culto. Falava: mãe, estou com saudade daquela carne cozida que você vai pingando água, assim, sabe? Aquela carninha de panela, vai pingando água, vai secando. Deu fome agora, não deu, irmãos? Ela falava muito comigo assim: na minha casa manda eu. Alguém já ouviu isso aqui ou foi só eu? A casa é minha, eu que mando. A casa é minha, quem manda sou eu. Eu que mando. É como se Deus estivesse falando assim: eu que mando o negócio, filho. Vai ser do meu jeito. Nós não podemos ser cristãos mimados, filhos mimados. Faz biquinho para Deus. Caim, Deus não recebeu minha oferta. É do jeito de Deus. Fique em pé, eu vou orar com você. Fique em pé, por gentileza, vamos orar. Sabe o que Davi fez? Sacrifício. Levou os sacerdotes, levou os levitas, e eles começaram a celebrar. Davi estava com roupa de rei, roupas reais, vestes talares. Davi tirou a roupa de rei e Davi começou a dançar. Talvez meio desconjuntado, não sei como era a dança de Davi, mas a Mical, esposa, olhou e desprezou Davi. Falou: Davi, você dança como qualquer um servo. Sabe o que Mical estava dizendo em outras palavras? Davi, você nem está parecendo rei dançando desse jeito. Tem um hino que eu escutava muito na adolescência, que é: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi.
Davi estava dançando. O rei que tirou as vestes reais e estava celebrando. A arca, eu não sei como é que eram os passos, estava lá celebrando, pulando, dançando, sacerdote sacrificando, levita cantando, festa para Deus. Irmãos, eu respeito muito, e Deus sabe o que eu vou dizer com honestidade, eu respeito muito pessoas que têm algum tipo de limitação, não conseguem fazer nada para Deus, sabe, não conseguem expressar, mas alguém que tem que os movimentos, que pode fazer, irmão, nós podemos celebrar o Senhor. Celebrar o Senhor, nós podemos expressar com o nosso corpo, com a nossa alma. Davi fez isso, nós vemos na Bíblia isso. Eles dançavam, eles cantavam. Sabe como o judeu ora? Olha o judeu orando, o judeu ora assim, ó, batendo o peito e balançando, porque é uma expressão de prostrar a Deus o corpo em adoração enquanto ora, batendo o peito, uma expressão de humilhação, e eles estão mexendo o corpo, então, todo o meu corpo, todas as minhas células estão celebrando a Deus. Aí alguém inventou um tal de um culto tradicional que eu nunca achei na Bíblia. E na Bíblia você vê festa, celebração. Na Bíblia, os primeiros apóstolos foram confundidos com homem embriagado. Quem aqui já viu um bêbado? Como é que ele fica? Meus irmãos, eu quero saudá-los com a excelente e gloriosa paz de Cristo, porque indubitavelmente aprove ao Senhor. É assim que o bêbado fica? Não, irmãos. É porque os caras estavam doidão de Jesus. Esses dias, carinhosamente, eu encontrei um irmão aqui da igreja, que ele é muito fanático por jogo. Eu fiz uma brincadeira, eu gosto muito dessa pessoa. É um irmão muito precioso. Ele estava sentado no culto de jovem, irmãos. Culto de jovem, um jovem pulando. O que pulava mais baixo, pulava pelo menos uns 50 centímetros. O tio com as canelas, irmãos. O tio pula, acho que ele vai maior que essa câmera aí. Aí o jovem sentado, culto de jovem, os caras pulando. Eu brinquei assim, falei, filho, você já foi torcida organizada. Lá, você ficava sentado lá. Uma brincadeira só. É só uma brincadeira, mas na hora que eu falei isso, eu levantei e o Espírito Santo começou a falar para mim. Davi celebrou. Davi celebrou. E a gente às vezes tem vergonha do irmão. Vou cantar alto, o que o irmão vai pensar de mim? Eu vou celebrar, o que o irmão vai pensar de mim? O que a pessoa vai imaginar? Vai achar que eu sou um desequilibrado? Vai achar o que de mim? Davi celebrava, sacrificava e adorava. Turnos de 24 horas de celebração e adoração. E eu vou terminar com a Mical. Sabe o que a Mical disse? Ô Davi, você é como um qualquer. Sabe quem era Mical? A esposa estéril de Davi. E deixa eu falar com muito temor e muito tremor no meu coração. As pessoas que mais criticam as expressões de culto a Deus são as pessoas que menos têm filhos, que menos geram. Me mostra um crítico que não tem condição de expressar nada para Deus, e eu vou te mostrar os frutos, que são quase nada dessas pessoas. E eu falo isso com temor e tremor no meu coração. Nunca conheci um crítico que fica olhando para o outro lá, está pulando porque quer aparecer para o outro, está cantando alto porque quer se mostrar. Nunca conheci alguém que fosse sim, que tivesse frutos para Deus. Nunca. Eu quero desafiar qualquer pessoa a me mostrar. Não conheço. A pessoa pulou porque está fazendo gracinha na igreja. Nunca vi fruto dessas pessoas. Eu nunca achei, irmãos. Não tem. Porque enquanto Davi está celebrando, a Mical está apontando, dizendo assim, você é um qualquer. Mas Davi tem frutos. E Davi não. E Mical não. Vamos orar. Pai, ensina a gente, Senhor. Ensina a gente. Ensina a gente. Está tudo escrito, Pai. A gente não precisa ficar inventando nada. Está tudo escrito.
O Senhor já determinou, Senhor. Ajuda a gente, Pai, a entregar para Ti a nossa própria vida como oferta, num culto, uma expressão de serviço e adoração ao Senhor, não baseado nos nossos achismos, nossas imaginações, criatividades, filosofias, mas baseado naquilo que o Senhor pediu na sua palavra, dando ao Senhor um culto inteligente. O convite do Senhor para nós é: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque quanto mais a gente conhece, melhor a gente faz. Pai, receba da nossa vida aquilo que o Senhor pediu, Pai, para que o Senhor seja adorado entre nós, em nome de Jesus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer e faça que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer e faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar. Vamos declarar isso com as mãos levantadas ao Senhor, nos derramar em Sua presença. Eu nasci. Oh, cumpra em mim, Cumpra em mim nos derramamos, o Teu querer, nos rendemos a faça o que está em Teu coração, a Sua vontade. e que a cada dia eu queira mais e mais
eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Jesus, quando ele estava na cruz, ele vai fazer algumas orações. Ele está como um sacrifício a Deus. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 46, ele vai fazer uma oração. E ele vai orar os Salmos 22, versículo 1. Ele orou a palavra. Em Lucas, capítulo 23, versículo 46, ele vai fazer uma outra oração. Ele vai orar os Salmos 31, versículo 5. Jesus na cruz, entregando a vida por nós como oferta a Deus pelo pecado. E até a hora de orar, ele fez duas orações. Senhor, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Ele não inventou essa oração, ele repetiu os salmos. A última oração dele, que parece tão espontânea, não parece? Senhor, a ti entrego o meu espírito. Não parece espontâneo isso? Muito espontâneo. Mas Davi está clamando, Jesus está conclamando. Salmo 31, 5. A ti, Senhor, entrego o meu espírito. Porque Jesus entendeu que sacrifício, oferta aceitável a Deus é dar para Deus o que Deus quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Lembra do Getsemane? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, como o Senhor quer, não como eu quero. Deixa eu fazer a última oração. Coloca a mão na altura do teu peito. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos fazer essa última oração. Eu queria que nós identificássemos uns com os outros. Você que está em casa, ora assim também comigo, repita após mim. Ore, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Quero fazer essa última oração, vou orar por você, ou aqui ou em casa. Você que orou dizendo, Jesus, entra na minha vida, eu estou recebendo o Senhor como meu Salvador. Ou você que orou dizendo, Jesus, eu estou reconciliando com o Senhor, eu estava afastado do Evangelho, eu estou voltando para a casa do Pai. Eu quero orar por você. E para eu identificar onde você está, eu quero um sinal da sua parte. Se há aqui alguém que fala assim, pastor, eu quero receber a Cristo como meu Salvador, eu orei com fé. Ou você que está reconciliando com Jesus, você estava afastado do Evangelho, está reconciliando. Se há alguém aqui, levante a sua mão, eu quero orar por você. Fala assim, pastor, eu quero reconciliar ou receber a Cristo. Levante a sua mão. Temos ali uma pessoa, cadê a segunda pessoa para Jesus? E fala assim, eu estou retornando para a casa do Pai. Ou eu estou recebendo a Jesus como meu Salvador. Temos alguém. Você na sua casa, se você tomou essa decisão de receber a Cristo, ou de você voltar para a casa do Pai, envie agora mesmo uma mensagem na plataforma que você estiver, ou ligue para o número, ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. Nós vamos entrar em contato com você. Meu irmão, vem aqui à frente, deixa eu orar com você aqui, por gentileza, sem constrangimento algum. Pode vir aqui à frente, deixa eu me orar, nós vamos orar por você. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai, em nome de Jesus, Pai, está aqui o teu Filho, ó Deus, que tomou uma decisão
pelo Senhor. Deus, isso aqui não é coisa que eu inventei, Pai. Isso aqui não é coisa que nós estamos inventando, está na sua palavra em Romanos. Foi o Senhor que estabeleceu isso. Romanos 10:9, foi o Senhor que disse para confessarmos o Senhor com os nossos lábios e crer com o coração. O teu filho crê com o coração, o teu filho confessa com os lábios publicamente. E a tua palavra diz que o Senhor vai honrá-lo publicamente. O Senhor vai honrá-lo publicamente, Pai. Que o teu filho viva, a minha oração por ele é que ele viva a vida que o Senhor tem. Teu filho veio aqui ao altar, ó Pai, entregou uma oferta, não um recurso, não um dinheiro, não um animal nas mãos como fazia o sacerdote. Ele veio ao altar, ele entregou a própria vida como um sacrifício vivo. Honre o teu filho, Pai, abençoe ele no nome de Jesus. Olha para mim, meu querido. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15 que quando o filho voltou para casa, o pai fez uma festa. E assim nós podemos dizer que Deus está fazendo uma festa para receber você. Esta manhã o céu está em festa por sua causa. É interessante, muitas pessoas às vezes falam assim: eu não valho nada. Mas para Deus, as pessoas são tão valiosas que Deus é capaz de celebrar. Um Deus Rei Todo-Poderoso celebra por causa da sua vida, em nome de Jesus. E se Deus, que é Deus, está celebrando para receber você, nós aqui em Lagoinha Promissão queremos receber você também celebrando com bastante festa. Por isso eu vou contar de 1 até 3 e pedir para você virar para conhecer sua nova família. Amém? 1, 2, 3, vire por favor. Bem-vindo à família de Deus. Do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos embora, irmãos. Hoje às 18 horas estaremos aqui na igreja. Você que estiver na sua casa, se você estiver passando por aí pela primeira vez e for aqui de Promissão, a nossa igreja fica aberta todos os dias, né? Aliás, de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 18 horas, sempre terá um pastor aqui para atender você, uma pastora. Então é importante, se você precisar de alguma coisa, pode vir aqui, nós vamos atender você com máscara, temos álcool em gel aqui na entrada e vai ser uma bênção. Se você realmente precisar de um apoio, de uma ajuda, estamos aqui para te atender em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão, que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida em nome de Jesus. Semana abençoada para você, uma semana de vitória em nome de Jesus.